Trabalho de Física, Kepler, feito por Caio Martins, Cássia Emily, Marcos Antônio, Thalia Soares, da 21NC4. Neste trabalho, iremos abordar a biografia, trajetória, descobertas, teorias e leis e curiosidades sobre Kepler. Kepler foi matemático, astrólogo e astrônomo. Considerada a figura-chave da Revolução Científica do século XVIII, Johannes Kepler, filho de Katharina Kepler e Heinrich Kepler, nasceu em 27 de setembro de 1971, em Wildenstedt, cidade do sul da Alemanha. Faleceu em 15 de novembro de 1630, em Ratisbona, na Alemanha. Sua religião era luteranismo, um dos principais segmentos cristãos do mundo que tem a base da teologia de Martinho Lutero. Aos 4 anos, Kepler sofreu uma grande varíola, e a escarlatina viriam deformar-lhe as mãos e debilitar irremediavelmente a visão. Kepler foi uma das principais figuras do Renascimento científico, ao lado de Copérnico, Galileu, Newton, Descartes, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, dentre outros. Apesar de sua boa reputação como cientista, Kepler ainda estava preso à astrologia. Mantinha registros diários dos acontecimentos de sua vida, justamente com a posição das estrelas e dos planetas. Kepler foi um astrólogo notável. Em 1589, recebeu uma bolsa de estudos para estudar astronomia na Universidade de Tübingen. Com isso, se formou em matemática na mesma universidade. Foi professor de matemática em uma escola seminarista em Graz, Áustria. Mudou-se para Praga, na antiga Checoslováquia. Após ser forçado a deixar Graz em razão de pressões religiosas e políticas, Kepler mudou-se para Praga, na antiga Checoslováquia, e passou a trabalhar de auxiliar do importantíssimo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Telescópio Kepleriano. O telescópio refrator, conhecido por telescópio kepleriano, é um instrumento utilizado para observar objetos muito distantes. Em 1610, Galileu Galilei aprimorou o telescópio com 2 lentes conhecidas como telescópio refrator. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Realizou importantes contribuições para diversas áreas como a física e a astronomia. Na vida acadêmica, o astrônomo encontrou inspirações nas ideias de Nicolau Copérnico. Galileu Galilei tornou-se defensor do heliocentrismo, que colocou o Sol no centro do universo. Kepler contribuiu para as áreas correlatadas da ciência, como estudos sobre visão e ótica, originando certas ideias a respeito de refração da luz. Sua matemática chegou perto de descobrir o cálculo e desenvolveu grandes ideias a respeito da gravidade e dos mares oceânicos. Leis do movimento planetário. Kepler desenvolveu 3 leis. As leis do movimento planetário de Kepler são conhecidas como Lei das órbitas elípticas, Lei das áreas e Lei dos períodos. Juntas, essas explicam como funciona o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro massivo, como planetas ou estrelas. Primeira lei de Kepler, Lei das órbitas. A primeira lei afirma que os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol e descreve órbitas elípticas. Apesar de elípticas, algumas órbitas, como a da Terra, são muito próximas de um círculo, pois são elipses que apresentam uma excentricidade muito pequena. Segunda lei de Kepler, Lei das áreas. A segunda lei afirma que a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas em intervalos de tempos iguais. Essa lei demonstra que a velocidade do movimento se adapta à posição do planeta na curva elíptica, de modo uniforme, ainda que não constante. Terceira lei de Kepler, Lei dos períodos ou Lei da harmonia.
A terceira lei estabelece uma proporção fixa entre o raio da órbita e o tempo que o planeta leva para descrevê-la. A expressão usada para o cálculo da lei é mostrada a seguir. Confira. T² sobre R³ igual igual T, período orbital, R, raio médio da órbita. O raio médio da órbita, utilizado no cálculo, é dado pela média entre os raios máximo e mínimo. R médio igual a R máximo mais R mínimo sobre 2. Agora eu iria apresentar algumas curiosidades sobre Kepler. Primeira curiosidade. Paixão pela ciência e pela matemática o fez decidir se tornar ministro da Igreja. Kepler foi um cristão protestante, com forte formação teológica e luterana, mas sua fé não o impediu de tentar compreender o universo de seu modo, e com isso, desistiu dos planos para ser ministro da Igreja quando foi convidado para lecionar na Universidade de Graz. Segunda curiosidade. Com suas ficções científicas, defendia sua mãe da acusação de bruxaria. Catarina Kepler, sua mãe, foi acusada de bruxaria em 1615 por Ursula Heirold. Com isso, foi presa no mesmo ano. Através de vários discursos em universidades e judiciários, com muito dinheiro pago, Kepler conseguiu libertar sua mãe em 1621. Terceira curiosidade. A primeira grande obra kepleriana surgiu depois de um lampejo que ele teve, dando uma aula de matemática a jovens estudantes. Uma das funções de Kepler como professor era a elaboração de calendários com previsões astrológicas. Estes mesmos calendários conseguiram prever o inverno congelante, junto com a invasão de turcos e revolta de agricultores. Essa foi uma de suas primeiras descobertas, o trazendo fama e dinheiro. Quarta e última curiosidade. Escreveu diversos livros e almanaques. Em sua vida, Kepler escreveu várias obras que mostravam seu modo de compreender o universo. Entre essas obras estão os livros Mistérios do Mundo, Harmonia Mundi, Astronomia Nova e Somnium.